A competência, tá? O que nós vimos ontem? Que a regra é a competência do local da infração, salvo se a falta for cometida no Conselho Federal. E será do local da inscrição quando? Quando for caso de suspensão preventiva. Pensem num caso de um advogado que notoriamente cometeu graves infrações e a OAB suspendeu ele preventivamente. Tem casos graves aí que a gente conhece. Muito bem. Tem outra situação que é interessante lembrar da competência, que o órgão julgador vai ser o Conselho Pleno quando for diretoria, Conselho Pleno do Conselho Federal, diretoria do Conselho Federal, membros honorários vitalícios e agraciados pela medalha Rui Barbosa. Membro honorário vitalício, ex-presidente, tá? E agraciados pela medalha Rui Barbosa. Hã? Não, ou ele é diretor do Conselho Federal, ou ele é um ex-presidente do Conselho Federal, ou ele ganhou essa medalha. Por exemplo, Miguel Reale Júnior tem essa medalha, a medalha Rui Barbosa, que é a maior prêmio que algum advogado pode receber. Daí vai ser o Conselho Pleno, quando estiver envolvidas essas pessoas. E será a segunda Câmara do Conselho Federal, quando for presidente de conselho seccional e conselheiro. Isso aqui, pessoal, é exceção da exceção, tá? Exceção da exceção. Bom, então a segunda Câmara, isso aqui é bem específico, tá, pessoal? É até chato de falar, mas é algo bem específico. Vai ser a segunda Câmara quando envolver presidente e conselheiro federal. A competência daí, complementando o que a gente falou ontem. Lembrando, a regra é local da inscrição. Local da infração. Infração. Inscrição será suspensão preventiva. Tô cheio da alegria. Tá bom? Muito bem. Sociedade de Advogados, então. Vamos lá para a primeira. Os advogados X de Souza, Y dos Santos e Z de Andrade requereram o registro de sociedade de advogados denominada Souza, Santos e Andrade Sociedade de Advogados. Tempos depois, X de Souza vem a falecer, mas os demais sócios decidem manter na sociedade o nome do advogado falecido. Vejam que interessante que essa questão, por que é importante fazer questões? Traz uma caneta azul, por favor, ou preta. Por que é importante fazer questões? Porque as questões acabam se repetindo. Essa aqui caiu no último, não essa, mas caiu uma semelhante no último exame. Igualzinha. Essa aqui eu acho que não vai cair porque caiu agora no último, né? Mas algumas que nós fizemos aqui podem cair semelhantes. Os advogados X de Souza, então, querem manter o nome do sócio Y dos Santos e Z de Andrade, querem manter o nome do sócio falecido. É possível? Sim, é possível. Letra A, essa aqui já... Desde que o contrato, o ato constitutivo... Compensar o atraso. Essa aqui é fácil, então, letra A. Que letra A? É possível, desde que tal... o gabarito tá errado. É letra A. Errei. Hoje o dia tá ótimo. Uma delícia. O Banco Dólar é réu em diversos processos de natureza consumeristas, todos com idênticos fundamentos de direito pulverizados pelo território nacional. Considerando a grande quantidade de feitos e sua abrangência territorial, a instituição financeira decidiu contratar a Sociedade de Advogados X para sua defesa em juízo, pois esta possui filial em diversos estados da federação. Diante da consulta formulada pelo banco, alguns advogados, sócios integrantes da filial situada no Rio Grande do Sul, realizaram mapeamento dos processos em trâmite em face da pessoa jurídica. Assim, observaram que essa mesma filial já atua em um dos processos em favor do autor da demanda.
Tendo em vista tal situação, assinale a opção correta. Vocês vão verificar aqui no dia da prova, vocês vão ler e não vão lembrar do que leram, porque a gente fica nervoso, né? Mas geralmente a questão grande às vezes é mais fácil do que a gente imagina, tá? E aí, os advogados deverão recusar por meio de qualquer sócio do escritório filial a atuação da sociedade de advogados na defesa do banco, pois os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. Essa parece boa, né? Mas vejam aqui, ó, vamos só lembrar aqui de um detalhe. Ó, o Banco Dólar é réu em diversos processos, tá? Considerando a grande quantidade de feitos sobre... decidiu contratar uma sociedade de advogado X. Então vejam bem aqui, vamos para o quadro. Uma sociedade de advogado X. Então nós temos aqui um banco que quer contratar uma sociedade de advogados, tá? Sociedade de advogado X. Essa sociedade tem filiais. Tem filiais. Várias filiais aqui. Certo? Qual que é o detalhe da questão? Uma dessas filiais, a do Rio Grande do Sul, tem um cliente que está litigando contra o Banco Dólar. Entenderam? Entenderam? Você depois também, né? Depois de explicado, então, os advogados... Daí o que o Banco Dólar quer, ó? Diante da consulta formulada pelo banco, alguns advogados sócios segredos da filial realizaram um mapeamento e também fazem a pessoa jurídica. Assim, observar que essa mesma filial já atua em dos processos em favor do autor da demanda. Então, os advogados deverão recusar por meio de qualquer sócio do escritório filial a atuação da sociedade de advogados na defesa do banco, pois os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízos clientes de interesses opostos. É essa aí. Porque a filial já está defendendo um cliente. Não... Não, nenhuma filial poderia defender o Banco Dólar. Nem a sociedade, a sede. Entende? Porque, claro, imagina uma filial defender o outro lado da... Não. Não pode. Tá? Lembre disso aqui, não pode então, porque é aquilo que eu botei no quadro quando expliquei essa matéria. Não pode dois sócios, eu e o meu outro sócio, um defendeu o X, o B defendeu o X e eu defendeu o Y, numa ação que eles têm um contra o outro. Não pode. E não é só uma questão de sociedade também. Advogados em cooperação recíproca também não podem atender clientes com interesses opostos. Ou seja, eu e o colega aqui da frente trabalhamos juntos numa mesma sala. Não temos uma sociedade, mas a gente divide algumas causas. Ela não pode pegar uma causa e trabalhar para o autor e eu para o réu da mesma causa. Porque a gente trabalha em cooperação recíproca, no mesmo lugar. Ou mesmo que não fosse no mesmo lugar, trabalhamos em algumas causas juntos. Não tem como. Então lembre, aqui a norma fala em sociedade, mas também serve para regime de cooperação recíproca. Tá? Então é isso, é letra A. Se o gabarito não estiver errado. Letra A. Agora está certo. E outro detalhezinho importante, só para não esquecer. Isso aqui é fácil também. Eu falei e espero que não errem. O que eu falei já? Que em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, se eu participo de uma sociedade X aqui, eu não posso participar da sociedade Y nem a sociedade A. Não posso, porque eu já estou em uma sociedade de advogados em São Paulo. Lembram disso? Eu posso, então, lembre desse detalhe que é importante. Eu só posso participar de uma sociedade por unidade federativa. Então, se eu tenho uma sociedade unipessoal aqui, eu não posso participar de uma pluri, nem de outra uni. Eu só posso participar de uma. Tá? Agora, se eu quiser participar da sociedade Z no Rio Grande do Sul, eu posso. Eu não posso participar da Z onde eu já tenho a X.
Então posso ter uma X, uma Z, uma M, uma N e uma O. Não tem problema nenhum. Certo? Agora, se a X quiser fazer uma filial aqui onde eu estou na Z, pode? Daí vai dar problema. Por quê? Porque eu já tenho uma outra sociedade no Rio Grande do Sul. Daí eu vou ter que escolher se eu vou ficar na X ou na Z. De uma das duas eu vou ter que sair, caso forem colocar uma filial no Rio Grande do Sul. Tá bom? Então não vão esquecer mais agora da questão da vedação. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Aparenta ser fácil, mas eles podem atrapalhar vocês na prova. E é justamente, eu fui falar do assunto, e justamente é uma questão assim. Os advogados Márcio, Bruno e Jorge, inscritos nas seccionais do Paraná e de Santa Catarina da Ordem dos Advogados, resolveram constituir determinada sociedade civil de advogados para atuação na área tributária. A sede da sociedade estava localizada em Curitiba. Então, deixa eu anotar, porque essa aqui, a gente, pelo amor de Deus, essa questão aqui é muito nome. Márcio, Bruno e Jorge. Márcio, Bruno e Jorge. Inscritos nas seccionais do Paraná de Santa Catarina. E tem uma sociedade de advogados no Paraná. É isso. Não, inscritos resolveram... Não, Curitiba, é Paraná, tá? A sede da sociedade está localizada em Curitiba. Como os três... Está confuso. Tá bom, mas a gente vai desconfundir. Vamos com calma. Como os três sócios estavam inscritos na seccional de Santa Catarina, eles requereram o registro da sociedade também nessa seccional. Então, eles querem também, os três, fazer uma sociedade em Santa Catarina. Registrar a sociedade em Santa Catarina. Aqui não está dizendo se é filial, né? Mas vamos lá. Márcio, por outro lado, já fazendo parte da sociedade com Bruno e Jorge, requereu, juntamente com seu irmão, igualmente advogado, o registro de outra sociedade de advogados, também na seccional do Paraná. Então, o Márcio e o seu irmão, participar de outra sociedade de advogados. Participar... Bom, aqui é tranquilo, já dá para ver que não pode, né? Se o Márcio já tem uma sociedade de advogados no Paraná, não pode ter outra no Paraná com o irmão dele. Por quê? Porque é aquilo que eu expliquei agora há pouco. Não posso estar com mais de uma sociedade no mesmo estado. As sociedades não são filiais. Tá? Então veja um detalhe aqui, ó. Olha que o detalhe da questão está aqui. As sociedades não são filiais. Esse detalhe aqui está dizendo o seguinte, que os três querem montar uma sociedade em Curitiba, no Paraná, e eles querem montar a mesma sociedade em Santa Catarina. Então eles querem montar uma sociedade no Paraná e a mesma em Santa Catarina. Pode? Não pode, porque tu já tem uma. Como é que tu vai montar a mesma em outro estado? O que tu pode fazer é uma filial. Então, isso que os três querem fazer não pode. Vamos para as alternativas. Não poderá ser registrado na seccional de Santa Catarina, pois apenas tem sede na seccional do Paraná. Márcio não poderá requerer inscrição em outra sociedade no Paraná. Tá certo essa. Essa aí. Letra A. Entenderam? Eu não posso participar de mais de uma sociedade por estado. Se eu já estou numa, não posso estar em outra. Mesmo que seja pluri, uni, não interessa que tipo de sociedade é. O que é a sociedade uni? Pluri, 2 sócios. Essa questão aí ela é bem difícil. Ela é extensa e o detalhe é o seguinte, é que a pessoa confunde, o que é a confusão aqui nessa questão, isso que você... É inscrição e o detalhe é que as sociedades não são filiais. Daí tu tá pensando que os três vão criar uma filial aqui em Santa Catarina. Daí tu erra. Por culpa de uma frase pequena ali. Não são filiais. Mesmo, imagina.
Não tem porquê. Então, letra A. Vamos, Miguel. Miguel, advogado, sempre exerceu a atividade sozinho. Não obstante, passou a pesquisar sobre possibilidade de constituir individualmente pessoa jurídica para a prestação de seus serviços de advocacia. Sobre o tema, Miguel poderá constituir pessoa jurídica pretendida mediante registro de seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede, com denominação formada pelo nome titular seguida da expressão Sociedade Individual de Advocacia. É isso aí, tá certo também. Eu posso ter duas espécies de sociedade de advocacia. Nós temos a sociedade, sociedade unipessoal, que obviamente todo mundo sabe, é um sócio, e uma sociedade pluripessoal. Aprofundar um pouquinho mais. O advogado, não pode fazer sociedade que tenha característica. Então aqui, não pode. Não. Característica e forma mercantil. Não pode também nome fantasia. E o sócio ou titular da sociedade individual de advocacia estiver proibido de advogar ou não seja advogado. Ou seja, esse é sono. Então não pode. Característica e forma mercantil, nome fantasia e o sócio ou titular da sociedade individual de advocacia estiver proibido de advogar ou não seja advogado. Ou não ser advogado. Isso não pode quando a gente estuda sociedade de advogados. Sociedade unipluri e não pode. Característica de forma mercantil, nome fantasia e o sócio ou titular da sociedade individual de advocacia estiver proibido de advogar ou não ser advogado. Detalhes que são óbvios. Se a advocacia, que nem eu disse ontem, não visa o lucro, não pode ter forma mercantil. Não pode também ter nome fantasia. Em algumas sociedades aí tem, né? Por incrível que pareça, usam o nome fantasia. E não pode ter sócio, que não seja advogado. Formalmente, nunca vi, mas informalmente já vi. E não estou aqui para ficar criticando, dando uma de... Mas cuidem com essas coisas, não façam. Vamos lá para o Pasquale. Caiu também essa questão recentemente. E é sobre aquele tema que eu estou falando, que é um tema importante. O advogado Pasquale integra a sociedade de advogado X, juntamente com 3 sócios. Todavia, suas funções na aludida sociedade apenas ocupam parte de sua carga horária semanal disponível. Por isso, a fim de ocupar o tempo livre, o advogado estuda 2 propostas. De um lado, pensa em criar paralelamente uma sociedade unipessoal de advocacia e de outro, estuda aceitar a oferta proposta pela sociedade de advogados Y de integrar seus quadros. Por enquanto, ainda não dá para saber o que eles querem na questão. Tá? Considerando que todas as pessoas... Aí, aqui já está dando o que eles querem saber. Considerando que todas as pessoas jurídicas mencionadas seriam sede na mesma área territorial de um conselho seccional da OAB, assinarem a afirmativa correta. Se ele já está em uma, ele pode estar em outra? Não. Pode estar na outra também? Não. Então, é permitido que Pasquale integre simultaneamente a Sociedade de Advogados X e a Sociedade de Advogados Y. Todavia, não é autorizado que integre simultaneamente a Sociedade de Advogados X e a Sociedade Unipessoal de Advocacia. Não. É permitido que Pasquale integre simultaneamente a Sociedade de Advogados X
e a sociedade unipessoal de advocacia. Todavia, não é autorizado que integre simultaneamente a sociedade... Não, e a sociedade também não. Mas tem que ler tudo na hora, tá? Não. Mas esse aí é permitido, é um porre mesmo, né? Não é permitido que Pasquale integre simultaneamente a Sociedade de Advogados X e a Sociedade de Advogados Y. Tampouco é autorizado que integre simultaneamente a Sociedade de Advogados X e a Sociedade Unipessoal de Advocacia. Essa aí, letra C. É vedado, então, tá no participar de duas sociedades. Letra C. Hã? Tá lendo aí. Agora vamos para Código de Ética. Isso, vamos falar da filial. Filial no mesmo estado. Vamos lá. Aqui anotaram? Sim. Filial. Vamos para a filial. Vamos desenhar aqui o mapa do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tudo igual. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Muito bem. Eu tenho uma sociedade de advogados aqui no Rio Grande do Sul. Eu posso fazer uma filial em Santa Catarina? Filial, sim. Filial, sim. Não posso fazer a mesma sociedade em Santa Catarina. Não. Mas a filial posso. Se eu fizer uma filial, o que eu tenho que fazer? Não, tudo bem. O registro. Tá certo, tá certo, é. Acertou. Tem que fazer o registro. Exatamente, a colega ali de novo acertou. Tem que realizar a inscrição. Tá fazendo aí, mas tá sabendo. A inscrição suplementar. O artigo que explica isso é o artigo 15, parágrafo 5º do Estatuto. Então, eu posso fazer filial em todas as unidades federativas da minha sociedade de advogados. Só que eu vou ter que fazer a inscrição suplementar. E com isso vou ter que pagar mais de uma anuidade. Tá? Então, posso fazer aqui, posso fazer do Paraná. O que eu não posso é estar trabalhando em outra sociedade. Na mesma região. Como sócio. Se eu tenho uma sociedade de trabalho de empregado de tarde em outra sociedade, posso. Posso ser... Não posso ser sócio. Na mesma unidade federativa. Entenderam? Posso ter uma sociedade de advogados, trabalhar de manhã e de tarde trabalhar no meu escritório sozinho, como profissional liberal. E posso participar de uma sociedade de advogados no Rio Grande do Sul e uma diferente em Santa Catarina? Posso. E a colega perguntou de filial. Então, a filial, o estatuto fala assim, relaciona a filial em outros estados diferentes, mas posso ter uma filial também dentro da mesmo estado. Tem a sede e a filial. Sede aqui em Porto Alegre e filial em Canoas. Posso. Muito embora o estatuto, sempre quando fala em filial, ele dá a entender que é filial em outro estado. Mas pode sim. Não. A vedação, que eu botei um tópico quando falei nessa matéria, a vedação é tu estar mais de uma sociedade no mesmo estado. Isso aí não dá. Tá bom? Vamos seguindo. Eu quero só fazer, antes de seguir, eu quero só fazer uma revisão um pouquinho com vocês. Ontem eu falei brincando de honorários, que foi a matéria que vocês mais erraram das questões. Vamos fazer uma rápida revisão aqui sobre honorários. Nós temos, então, os honorários. Mas aí muito embaixo eu não consigo. Tudo tem o prós e contra, né? Honorários. Então, o que são os honorários? A remuneração recebida pelo advogado. Certo? Os tipos. Nós temos os contratuais, que são aqueles fixados pelo juiz. São fixados em contrato. Aqui tá pronto, melhorou. Então,
os contratuais são fixados em contrato entre o advogado e o cliente. Certo? B. Nós temos os honorários arbitrados, que são aqueles fixados pelo juiz. E quando é que vai ser arbitrado? Quando não convencionado. Por exemplo, o Rodrigo pede para mim atuar numa causa dele, eu vou lá, atuo e não falo nada de honorários. Chega no final, eu vou lá e cobro dele um valor. Ele vai dizer, não, mas você não me cobrou nada. Então vão ser arbitrados pelo juiz. O juiz vai ter que fazer, vai estipular o valor. Nós temos também, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública. No caso de impossibilidade da Defensoria Pública, aquele caso que eu falei ontem, em que eu fui obrigado a fazer uma audiência criminal, os honorários também vão ser fixados pelo juiz. E também quando há dissenso. Como assim quando há dissenso? Eu falo para o meu cliente, eu falei para o meu cliente que ia cobrar 10 mil, e o cliente diz, não, você falou que ia me cobrar 5 mil. E não há contrato escrito. Então, nesse caso, quando há dissenso entre o cliente e o advogado, também vão ter que ser arbitrados. Põe essa hora para acordar. E agora nós temos também os honorários de sucumbência. Os honorários de sucumbência. Que são aqueles devidos pela parte que perdeu ao advogado da parte que venceu. Você pode explicar, teve uma questão que eu estava fazendo esses dias, quando os dois advogados não entram em consenso, né? Os honorários, daí como é que faz? É um outro órgão, não é? Então, daí quando, por exemplo, os advogados atuaram junto e não entram em consenso, daí eles têm que tentar amigavelmente resolver no Tribunal de Ética. O Tribunal de Ética serve também para isso, para resolver litígio entre advogados. Mas não é dentro do processo. Não, antes tenta, depois pode ir para a justiça. Lembrando sempre que o advogado subestabelecido não pode cobrar sem a intervenção do subestabelecente. Isso nós vimos ontem. Tá? A sucumbência. Então, como é que funciona a sucumbência? A sucumbência, ela vai ser fixada de 10, via de regra, né? De 10 a 20% sobre o quê? Sobre? Isso aqui vocês vão... Não. Sobre a condenação. Depois, proveito econômico. Ou sobre o valor da causa no final. Condenação. Pedi para o cara me pagar 10 mil reais, ele foi condenado a pagar 10 mil reais. A sucumbência vai ser de 10 a 20% da condenação. Se não tem uma condenação, proveito econômico, entrei com uma ação declaratória de inexistência de débito de 20 mil reais. Ganhei a ação. Alguém foi condenado? Ninguém. Mas eu tive um proveito econômico que sumiu
das minhas costas 20 mil reais. Ou pode ser sobre o valor da causa. Tá? Pega um divórcio litigioso que não tenha bens a partilhar. Que um quer se divorciar, o outro não quer aceitar. Não tem briga no que tange bens. Ninguém vai ser condenado a nada. Daí vai ser sobre o valor da causa. Não tem alimentos envolvidos. Uma causa assim. Aí é 10 a 20% sobre o valor daquele da tabela. 10 a 20% do valor da causa. Tá? Daí tem que ver como é que cada causa tem seu critério sobre o valor da causa. Artigo 290 e alguma coisa lá do novo CPC. Então veja, como é que acontece muito na trabalhista? Né? Posso apagar aqui, né? Como é que acontece na trabalhista? Vamos pegar a trabalhista aqui para a gente ver a questão da sucumbência. Entra com uma ação trabalhista e você vai fazer com o seu cliente o seguinte: honorários contratuais. Vai cobrar 20% do que o cliente receber. Certo? Então, suponhamos aqui o cliente recebeu R$100. Quanto que vai ser o seu honorário contratual? Vai ser 20. Honorários sucumbenciais. O juiz fixou os honorários sucumbenciais em 20% da condenação, dos 100. Então, você vai ganhar, além dos 20 honorários contratuais, vai ganhar 20 dos honorários sucumbenciais. Só que esses 20 aqui vão sair daqui. Esses 20 aqui vão sair do réu da ação. É? Sai de quem perdeu. Mas então ali embaixo não vai ser 40. Não, daí o total é 40. Total é 40, exato. Entendeu meu desenho ou não entendeu? Eu vou de novo. É assim que funciona mais ou menos na trabalhista. Então tu vai ganhar 20% do que o seu cliente ganhar e o cliente seu vai pagar 20%. E você ainda pode ganhar sucumbência do réu. Entende? Então o advogado ganha dos dois lados. Por isso que você tem que cuidar muito ao fazer os processos para fazer o pedido certo. Porque se você perde parte do pedido, daí quando vê a sua sucumbência os 20% do percentual vai diminuindo. E o valor vai diminuindo também. Tá? Então, estamos aí então com os honorários advocatícios. Agora algumas características dos honorários. O contrato de honorários, algumas características dos honorários. O contrato de honorários. Oi. Fale. Hã? Hã? Na trabalhista. Ah, pode ser, é verdade. É que eu atuo no cível. Então, pega o exemplo do cível, dano moral contra uma instituição bancária. Trabalhista é 5 a 15%, é. E agora, com a reforma, não sei se mudou isso. Não? 5 a 15. 15. Então, põe 15% ali. Tá? Bom, o contrato de honorários. Ele não tem forma especial. Como assim não tem forma especial? Eu não preciso, por exemplo, levar o contrato e registrar ele num cartório para ele ter validade. Tá? Posso fazer o contrato de qualquer forma. Não tem uma forma específica. Tá bom? O contrato deve tratar da extensão do contrato, do objeto do contrato, deve tratar da extensão do objeto e da forma de pagamento também. Deve tratar disso aí.
E quando for tratar disso, tem que ser com clareza e precisão. Isso falta em alguns contratos de honorários. Clareza e precisão. Tá bom? Ele pode, isso caiu na última prova, dispor sobre contratação de serviços auxiliares, pode, xerox, e pode também tratar sobre o pagamento de custas e emolumentos. Pode dispor sobre contratação de serviços auxiliares e pode tratar sobre o pagamento de custas e emolumentos. Na ausência de disposição, já caiu também. Na ausência de disposição, presume-se que estas serão atendidas pelos clientes. Se não fala que o advogado vai pagar as custas e o emolumento, quem é que vai pagar? É o cliente. Pode deixar aí no quadro aí, Rodrigo, por favor. Vamos seguindo. Posso seguir? Outro tópico que eu quero tratar aqui, que a gente viu ontem numa questão. Compensação de créditos. Tem compensação de créditos? É permitida? É. Só que tem um porém. É desde que autorizada pelo cliente. Compensação de crédito é permitida desde que autorizada pelo cliente. Outro ponto aqui. Acordo. O acordo não prejudica os honorários contratados. Então, se eu faço acordo, não vai prejudicar o valor dos honorários contratados. E só mais um detalhe. Vocês anotaram ontem o que eu falei sobre a questão da cobrança. Lembra que eu falei que o advogado não pode sacar duplicados e outro título de crédito de natureza mercantil? Ele pode sacar fatura, mas não pode levá-la a protesto. Se receber cheque ou nota promissória, não poderá, depois de tentar resolver amigavelmente, ele poderá levá-los a protesto. Ainda falei que o advogado pode ter a maquininha de cartão de crédito. Tá? E o último ponto que eu quero lembrar de honorários, que, salvo em estipulação em contrário, um terço no início do processo, um terço dos honorários são devidos no início do processo, um terço até decisão de primeiro grau e um terço no final. Um terço nesse processo, um terço até decisão de primeiro grau e um terço no final.
Ah, isso tem mais uma coisinha ainda que pode cair. Posso seguir? A gente vai lembrando. E lembra dos limites que eu falei ontem dos honorários, né? Teto, piso, né? Piso, tabela da OB. Teto, moderação. Pior é que eu não bebo. Piso, tabela da OB. Não pode cobrar menos que a tabela. Teto tem que ter a moderação. Se fazer abaixo da tabela, aviltamento de honorários. Se eu cobrar acima da tabela, posso me locupletar. E o locupletamento, a pena é de suspensão. E o aviltamento é censura. E o último detalhe que eu quero lembrar de honorários, tem vários, por favor, depois deem uma lida, né? Lembrando que a sucumbência é disponível, tem lá um artigo que foi declarado inconstitucional, agora não me lembro de cabeça, porque justamente trata da questão da sucumbência, a sucumbência é disponível, o advogado pode fazer o que bem entender, pode abrir mão da sucumbência, tá? Eu quero falar da prescrição da cobrança de honorários. Prescreve em 5 anos, isso caiu na penúltima prova da OAB. Que porcaria! Exatamente 5 anos desde quando? A colega tá afiada. 5 anos, é contar do que, colega? Vamos lá. Não lembro de nenhum marco? Não, vamos lá. Vencimento do contrato, se houver. Vamos ver se tem sentença aqui. Do contrato, se houver. Aqui, é mais ou menos da sentença. Aqui que é da sentença. Do trânsito em julgado da decisão que os fixar. Do trânsito em julgado da decisão. Por que eu estou falando de honorários? Porque é importante. O outro marco, da ultimação do serviço extrajudicial realizado, da desistência ou transação, renúncia ou revogação. Ou seja, são vários marcos, tá? O que vocês têm que saber na prova? Esses marcos aqui. De acordo com a questão, vocês vão vendo que marco que vocês vão usar. Certo? Por exemplo, os honorários arbitrados. É porque não teve contrato. Se não teve contrato, você não vai usar esse marco aqui. Você vai usar esse aqui. Entendem? Então vocês vão ter que ir jogando com os marcos. E honorários era isso que eu queria falar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Ah, tem. E para finalizar. Finalizar agora honorários mesmo. Cota litis. O que é a cláusula cota litis? Cota litis. Falei ontem? Isto. Exatamente. A colega acertou também. É aquela cláusula que eu ponho. É aquela cláusula que tem no contrato que faz esse contrato ser um contrato de risco. Tá? Eu só ganho se ganhar. Então a cláusula quota litis é aquela cláusula que vincula o recebimento dos honorários em caso de êxito da demanda. Trabalhista, minha área previdenciária, a gente faz o contrato quota litis. Lembrando que o contrato quota litis, os honorários deverão ser fixados em pecúnia. Eu tenho que receber dinheiro, tá? 30% do valor X a ser recebido. Tem que ser representados por pecúnia, ou seja, tem que ganhar em dinheiro. O advogado pode receber bens do cliente como honorários? Pode,
desde que o cliente não tenha condições de pagar e que esteja previsto isso em contrato. Mas tal situação é exceção, tá? Não é a regra. Certo? Você está fazendo um inventário lá de um cliente, ele não tem condições de lhe pagar. Daí você pode pedir um carro lá que o cliente tenha no valor de 10 mil. Ó, eu faço inventário seu aí, mas você me paga, então, depois que terminar o inventário, me dá um carro. Pode. E os honorários podem incidir em parcelas vencidas e vincendas. Pode incidir nessas duas parcelas, vincendas e vencidas. Pode, mas lembrando, moderação. Moderação. E o último detalhe, na cláusula quota litis, é bastante coisa, né? Mas aqui, de honorários, do que eu falei hoje, que falei ontem, falamos quase tudo. Depois, dei uma olhada de novo em honorários. Dei uma lidinha no Código de Ética e no Estatuto. Obviamente, eu não falei de tudo. E, por fim, quando o honorário o valor dos honorários foi fixado em quota litis, os honorários quota litis mais os de sucumbência não podem ser superiores aos valores que o cliente venha a receber. Tá? Juntando a sucumbência e os honorários que eu cobrei, eu não posso ganhar 60% e o cliente ganha 40%. Eu não posso ter um proveito maior, um proveito econômico maior que o cliente. Tá? Melhor explicando isso aqui. Eu fiz o contrato de honorários. Os honorários contratuais de 100, eu fiz em 50%. E os honorários sucumbenciais eu ganhei 20%. Ou seja, no total eu ganhei 70%. E o cliente ganhou 50%. Não pode. Isso que eu quis dizer. Tá? Juntando sucumbência com contratual dá 70% e o cliente ganhou só 50%. Aí eu estou fazendo o locupletamento, pena de suspensão. Muito bem, vamos para as questões de código de ética. Teminha de casa, lê o código de ética, né? É bem tranquilo, leia no final de semana, eu sei que tem aula, mas é importante o código de ética. Vamos lá para o código de ética, bem tranquilo aqui. Só bem tranquilo, olha o tamanho da questão, bem tranquilo. Juan e Pablo, ambos advogados, atuaram conjuntamente patrocinando uma demanda trabalhista em favor de certo trabalhador empregado. Tiveram bastante sucesso no exercício dessa função, tendo-se valido de teses jurídicas notórias. Em razão disso, após o fim desse processo, duas pessoas jurídicas contrataram, respectivamente, Juan e Pablo como integrantes de seus departamentos jurídicos. Essa aqui é uma baita questão. Boa questão essa aqui. Já sei onde é que eles querem chegar. A sociedade que empregou Juan determinou que ele atue de forma consultiva, emitindo parecer sobre a mesma questão jurídica tratada naquele primeiro processo, embora adotando orientação diversa dessa feita favorável aos empregadores. A pessoa jurídica que emprega Pablo pretende que ele realize sua defesa em juízo em processos nos quais ela é ré sobre a mesma questão, também sustentando o posicionamento favorável. Então, considerando o caso narrado, assinar a afirmativa correta. Juan e Pablo podem, de maneira legítima, recusar a atuação consultiva e patrocínio das demandas judiciais, respectivamente, sem que isso implique violação aos seus deveres profissionais? Aqui o que é a questão? Ó? Eles são advogados, Juan e Pablo. E eles atuaram numa ação trabalhista, tá? Em favor do empregado. Fizeram lá uma tese legal em favor do empregado. E depois a empresa contratou eles, está pagando eles mensalmente, e pediram para eles defenderem a empresa, e eles vão ter que defender uma tese contrária à que eles defenderam em outro processo, naquele processo que eles atuaram a favor do empregado. Isto. Usar a tese que eles usar a tese em contrário para defender a empresa. E aí, pode
eles se recusar, sendo que estão ganhando mensalmente da empresa? Exatamente, pode. Então, a letra A está certa. Artigo 4º, parágrafo único do Código de Ética. Leiam esse artigo que é bastante importante. Um dos artigos mais difíceis, mas vocês lendo ele com base nessa questão que exemplifica ele, fica moleza de entendê-lo. Artigo 4º, parágrafo único. Ou melhor, artigo 4, caput e parágrafo único. O Dr. Silvestre, advogado, é procurado por um cliente para patrociná-lo em 2 demandas em curso, nos quais o aludido cliente figura como autor. Ao verificar o andamento processual dos feitos, Silvestre observa que o primeiro processo tramita perante a juíza doutora Isabel, sua tia. Já o segundo processo tramita perante o juiz doutor Zacarias, que coincidentemente é o locador do imóvel onde o Dr. Silvestre reside. Considerando o disposto do Código de Ética e Disciplina, assinar a afirmativa correta. Dr. Silvestre cometerá infração ética se atuar em qualquer dos processos, tendo em vista o grau de parentesco com a primeira magistrada e a existência de relação negocial com o segundo juiz? E aí, essa está certa ou está errada? Hã? E você acertou. O advogado não pode atuar em pleitos onde tem pessoas que ele possua vínculos negociais e familiares. O negocial a gente fica na dúvida, né? Mas negocial também. Artigo 2º, parágrafo... Anota aí, artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 8º, letra E do Código de Ética. Olha o que diz. O advogado deve se abster de ingressar ou atuar em pleitos administrativos ou judiciais perante autoridades com as quais tenha vínculos negociais ou familiares. Não é só judiciais, é administrativos também. Então, cuidado com isso aí. Se quer ir na prova, podem fazer uma questão parecida com essa, colocando alguém no âmbito administrativo. Próxima. Janaína é procuradora do município de Oceanópolis e atua fora da carga horária demandada pela função como advogada na Sociedade de Advogados Alfa, especializada em direito tributário. A profissional já foi professora na Universidade Estadual Beta, situada na localidade, tendo deixado o magistério há 1 ano quando tomou posse como procuradora municipal. Atualmente, Janaína deseja imprimir cartões de visitas para a divulgação profissional de seu endereço e telefone. Assim, dirigiu-se a uma gráfica e elaborou o seguinte modelo. No centro do cartão consta o nome e o número da inscrição da Janaína na OAB. Pode isso? Pode. O nome e o número da OAB tem que ter os dois. Ou o nome da sociedade e a inscrição da sociedade. Logo abaixo, o endereço e telefones do escritório. Pode? Pode. No cartão, pode. Agora, se a advogada está prestando uma entrevista na televisão, ela não pode falar o endereço, não pode falar o telefone. Só pode falar o e-mail dela. Então, no canto superior direito há uma pequena fotografia da advogada com vestimenta adequada. Pode ou não pode? No cartão? Não pode. Não pode botar foto. Do escritório, sim. Do advogado, não. Na parte inferior do cartão estão as seguintes inscrições. Procuradora do município de Oceanópolis. Advogada. Procuradora do município pode botar? Não. E ex-professora da Universidade Beta. Pode? Pode. Cargo de professor universitário pode colocar no cartão. Tá? A impressão será feita em papel branco com proporções usuais e grafia discreta na cor. E o da Sociedade de Advogados Alfa também não pode? Pode, daí é a advogada que ela faz parte. Pode botar o nome dela e o nome da sociedade. Os cartões de visitas pretendidos não são adequados às regras referentes à publicidade profissional. São vedados o emprego de fotografia pessoal, tá certo, e referência ao cargo de procurador municipal. Os demais elementos poderão ser mantidos. É letra A de novo. Letra A está correta. Lembre sempre publicidade. Evitar não, tem que ter discrição e sobriedade. Discrição e sobriedade. Tá? Tem que evitar a captação de clientela e a mercantilização da profissão. Então vamos botar aqui, ó, para não esquecer, sobre publicidade.
a publicidade. Tem que evitar publicidade. Tem que evitar a captação de clientela e mercantilização. Por que mercantilização e captação? Porque é óbvio, advogado não visa lucro, visa o resultado. Então aqui tem que evitar. Agora o que tem que buscar? Discrição e sobriedade. Tá? Vou lembrar aqui de alguns detalhezinhos aqui, ó. O que não pode? Não pode. Não pode. Televisão, rádio, cinema, inscrições. E aqueles na moto lá da... Hã? Na moto lá da Sertória, sempre sai aí uma nota de advogado. No rádio? Não pode, tá? Inscrições em muros, elevadores. E coluna no jornal também não pode? Coluna pode ter coluna. Mas não pode falar de causa. Boa tua questão. Aqui eu vou entrar numa exceção de exceção, anotem aí, para mim não escrever no quadro. Tinha uma questão sobre Colunas pode, mas o que o advogado não pode fazer é responder habitualmente sobre consultas jurídicas. Então ele pode ter coluna toda semana, mas ele não pode responder sobre consultas jurídicas habitualmente. Então cuidado com o detalhe aí que eu estou falando. Ele pode ter coluna, não tem problema, só que ele não pode habitualmente responder sobre consultas jurídicas. uma outra coisa na questão que falava como um caso de grande repercussão. Quando vê, tem aqui. Tá na TV, um era na TV e o outro era na coluna. Não, nesse caso eram os dois na coluna. Esse daí não podia. Tá, depois tu me pega e me manda pelo WhatsApp aí. Tá, que eu tô preocupado com o tempo. Mas vejam bem, o que eu tava falando? Do jornal da consulta. Tá? Não pode responder habitualmente consulta jurídica. Então não pode inscrição em muro, elevadores, veículos. Tá? Não pode carro de som também, né? Pô, posso até botar aqui, carro de som. Não tá no código de ética, mas tá aqui, ó, descrição, sobriedade de carro de som, né? Super discreto. Carro de som, painéis luminosos. Painéis luminosos, pode no escritório. Eu já vou chegar lá, boa tua colocação, tá? Não posso debater causas de outros colegas. Não posso, falando, imagina da estratégia que o colega usou. Também não posso. Agora, o que eu posso? E como fica as redes sociais no meio disso? Posso usar telefone, posso usar a internet como meio de publicidade. Desde que discrição e sobriedade. Posso usar telefonia e posso usar a internet. O que eu posso? Vamos botar aqui. Internet. Telefone. Posso. Jornal. Posso. Eventualmente. Participar de programas de rádio. TV, participar de reportagens, desde que, quando eu vou participar de programas de rádio, TV, participar de reportagens, eu tenho que ter o caráter ilustrativo da minha participação, instrutivo e educacional.
Quando eu for participar de programa de televisão, ilustrativo, instrutivo e educacional. Agora a colega falou uma coisa interessante. Painéis luminosos. Pode? Vou botar aqui em cima, tá? Painéis luminosos podem na fachada. Cuidado com esse pega-ratão aqui. Na fachada do escritório. E aqui, ó, eu posso participar eventualmente. Eventualmente eu posso participar de programas de rádio, televisão. Tanto eu participando de programas de rádio, televisão, escrevendo colunas, como a colega disse, eu tenho que botar só minha referência de e-mail. Não vou poder colocar telefone, endereço, nem nada. Tá? E participar eventualmente de programas de rádio, televisão e por aí vai. Depois peço encarecidamente para vocês darem uma olhadinha, depois completem o quadro, tem mais coisas que não pode, aqui eu botei algumas que me vêm na cabeça, tá? Mas depois deem uma olhadinha. O escritório, e quem, por exemplo, não sei nada, me deu um branco, não sei nada de publicidade. Lembra disso pelo menos, descrição e sobriedade. Lembra desses 2 pontos aqui. Código de ética. A publicidade está lá no Código de Ética a partir dos artigos 40 e pouco, por aí. Tá? O escritório de advocacia do Dr. Zangão decide patrocinar programa televisivo juntamente com um supermercado e uma companhia de cervejas. O programa é de estilo popular, com belas mulheres vestidas de forma apropriada ao verão brasileiro. No intervalo do programa, o apresentador, mas já vi coisa semelhante, viu? O apresentador apresenta homenagens aos seus patrocinadores e, em relação ao escritório de advocacia, recita um texto. Caso você tenha um problema com a justiça, procure quem é bom. Consulte um dos advogados do escritório do Dr. Zangão. Pode não ser uma rima, mas é a solução. Pô, o cara que fez a questão tem né? Tem senso de humor. Essa situação caracteriza propriedade regular, né? Não, propriedade moderada. Óbvio, não tem descrição, não tem sobriedade. Patrocínio cultural. Letra A. A de amor. É aquele que fazia as funcionárias dançarem. Ah, bom, eu não posso falar. Mas sim. Acho que posso, né? Posso, Rodrigo? O Rodrigo disse que é o Jefferson Braga, lá de Canoas. Ele fez um vídeo. Jefferson Braga é o advogado legal, não sei o quê. Bem na frente do fórum. Daí ele fez os funcionários todos, ou não sei se fez, ou quando vê quiseram também. Daí participaram, daí fizeram um videoclipe. Ah, legal. Daí mostrou ele dançando num. Daí faziam rir, sabe? Amigo do advogado, amigo dos clientes. Daí apareceu ele cumprimentando os clientes saindo felizes. Jefferson Braga. Parece que teve problemas graves na OAB por causa disso. Teve problemas graves. Que tem o ratinho? Que ratinho? O programa do ratinho. Ah, tá. Muito bem, eu só não entendi o que teve o ratinho, mas vamos seguir, depois tu me explica. Ah, sim! Tá bom. Muito bem. Bom, vamos lá para os órgãos OAB. Vamos lembrar rapidamente aqui. Órgãos da OAB. Vamos fazer a pirâmide aqui, ó. Pirâmide Hans Kelsen. Nós temos o Conselho Federal, nós temos o Conselho Seccional, nós temos as subseções e a Caixa de Assistência aos Advogados. Então, quem é que manda? Conselho Federal. Conselho Seccional fica em segundo, subseção e Caixa de Assistência aos Advogados fica embaixo. Primeiro ponto que eu quero que vocês lembrem é que o TED não é órgão da OAB.
órgão da OAB. O TED não é órgão da OAB. Os órgãos da OAB são esses aqui. A lei diz que são eles e pronto. Segundo ponto é que as subseções não têm personalidade jurídica. Subseções não têm personalidade jurídica. Bem, vamos lá. Outro detalhe importante. A OAB tem imunidade total. Imunidade tributária total. A OAB tem imunidade tributária total. Total de taxas também. Tributo sim, tudo. A OAB, por exemplo, não precisa pagar IPVA dos seus carros. Não paga. Tributo total. Tá bom? E o presidente, tanto do Conselho Seccional, do Conselho Federal e da subseção, eles podem agir judicialmente e extrajudicialmente contra qualquer pessoa contra quem desrespeitar o Estatuto de Advocacia da OAB. Tem legitimidade. E outro detalhe importante é que o presidente de Conselho Federal, subseção, eles podem pedir cópias de processos. Podem pedir cópias. O STF diz que pode, não tem problema, pode. Só que, ao pedir cópias, vão ter que pagar as custas dessas questões e tem que ter relação com o estatuto. Não vai pedir cópia de um processo que não tem nada a ver com a situação da OAB. Tem que ter relação com o estatuto, tem que ter pertinência com o estatuto. Tá? Opa. Tem que pagar e tem que justificar o porquê. Essa é a primeira parte, uma introduçãozinha. Agora eu quero ir para os órgãos da OAB. Posso ir? Vamos para os órgãos. Vou apagando aqui em cima. Órgãos. O primeiro órgão. O primeiro órgão que eu quero tratar é o mais importante. É o Conselho Federal. Conselho Federal. A sede dele, Brasília. É o órgão máximo da OAB. É o órgão máximo da OAB. A sede é em Brasília. O presidente desse órgão é o presidente nacional da OAB. Até um tempo atrás
Era o Lamáquia. Até um tempo atrás era o Lamáquia. Muito bem. O que eu quero que vocês lembrem? Dentro do Conselho Federal, vou falar de voz e voto agora, tá? Voto e voz. Quem é que tem voto e voz? O presidente e os conselheiros federais. Onde é que saem esses conselheiros federais? Onde que saem os conselheiros federais, não lembram? Na eleição direta da seccional. Quando eu vou votar na seccional, eu voto numa chapa. Quem é que vai estar na chapa? Presidente do conselho seccional, diretoria do conselho seccional, diretoria da Caixa de Assistência, vai estar também a diretoria da Caixa de Assistência, conselho seccional, presidente, vai estar os conselheiros seccionais e também vai estar 3 conselheiros federais. Então, agora no último ano teve votação na OAB. Na votação na OAB, tá? Eu votei numa chapa. A chapa que eu votei, inclusive foi a que venceu, levou 3 conselheiros federais lá para Brasília. Então, cada unidade federativa do Brasil leva 3 conselheiros federais. Quantos conselheiros federais nós temos ao todo? Se cada unidade federativa leva 3. 81, muito bem, 3 vezes 27, 81. E como é que funciona a votação? A votação dentro do Conselho Federal, a votação é por delegação. Votação é por delegação. Como assim votação por delegação? Os 3, vamos supor aqui, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, cada um dos 3 vai participar da votação. Vamos supor que está lá no Conselho Federal, foi colocado para votar a seguinte questão. Vamos mudar o Código de Ética. Daí cada delegação vai dar o seu voto de sim ou não. Vamos supor, Rio Grande do Sul. A senhora é a favor ou contra a mudar o Código de Ética? Sim. Então, sim aqui. Você aí atrás, sim ou não? Sim. E eu, não. Deu 2-1, venceu o sim. Então, 1 voto para o sim no Rio Grande do Sul. Entenderam? São Paulo. Não, não, não. Daí, foi 3-0, não. Então, o voto não é por cabeça, é por delegação. Agora, vamos supor que o Conselho Federal quer votar a seguinte questão. O Conselho Federal está apurando irregularidades no Conselho Seccional do Rio de Janeiro. Nesse sentido, se pergunta, vamos intervir no Conselho Seccional do Rio de Janeiro? Aí vai para a votação, tá? O Rio de Janeiro, o que vocês acham que vai dizer? Não. Não. Não, não. 3-0, o voto é não? Não, é não de não. Rio de Janeiro não vai participar. A delegação não participa de matérias do seu interesse. Então anotem aí, as delegações não participam de matéria do seu interesse. Entendeu aí?
Entendeu aí, Rodrigo? Não tá. Vai fazer a próxima. A delegação não participa de matérias do seu interesse. Outro detalhezinho. Vamos supor, Santa Catarina tem 3. 1, 2, 3. Mas suponhamos que o terceiro ficou doente e não foi votar. Tá? O que pode acontecer aqui? Se tem 2. Pode dar 2-0 e, como a colega falou, 1-1. Quando der 1-1 empate, no caso de empate, o voto da delegação não é computado. Tá? Então, quem é que tem direito a voto e voz? Bem simples. Presidente e conselheiro federal. O presidente ainda tem o voto de desempate. O presidente vai votar no caso de empate. Certo? E ele pode embargar ainda a votação. Então, a tua pergunta é: quem tem voto e voto? Tranquilo. Quem é que tem voto e voz? Conselheiros federais e presidente. Tá? Tranquilo. Não tem estresse. Agora como... Tranquilo assim, né? Aquelas questões lá. Claro, eu só explico o fácil. O mais difícil eu não explico. O mais difícil eu não explico porque eu não sei. Não, vamos pro mais difícil então. Vamos pro mais difícil. Ela quer o mais difícil, vamos pro mais difícil. Só que eu não tenho tempo, mas vamos lá. Quem é que vai vir agora? Maria Ângela. Vai ter pipoca? Ah, vou ficar aí então. Tem Guaraná? Ah, não, chimarrão não tem graça. Bom, agora aqui, isso aqui que é importante aqui, nossa amiga aí. O que é importante? Quer coisa difícil? Vamos ter coisa difícil. Então, ex-presidente. Coisa difícil. Vamos dificultar isso aqui tudo, então. Ex-presidente tem direito a voz e voto? Depende. O ex-presidente, a partir do dia 5/7/1994, a partir do Estatuto, né, da Lei 8.906, o ex-presidente, ele vai ter direito à voz. Então, os ex-presidentes que foram presidentes sob a égide do nosso atual estatuto, eles só têm direito à voz. Lamáquia ficou presidente de 2015 a 2018. O Lamáquia só vai ter direito à voz. Mas pega um ex-presidente lá de 1970. Esse ex-presidente que ficou como presidente antes do estatuto, ele vai ter direito à voz e voto. Entendem? Ou não? Entendemos. O anterior a 5/7 de... Isso. Exatamente. Então, ex-presidente tem direito à voz e voto? Cuidado com a questão. Cuidado. Tem que ver a data e principalmente tem que ver se ele foi presidente depois da promulgação, da vigência do estatuto ou se foi antes. Tá? Então, voz e voto, mais uma coisinha difícil de voz e voto. Então, quem tem só direito à voz no Conselho Federal? Presidente de Conselho Seccional, presidente do Instituto dos Advogados Brasileiro, e agraciados pela medalha Rui Barbosa. Vocês não gostam da medalha, né? Quando passar na OAB, põe meu nome lá para ganhar a medalha. Medalha Rui Barbosa, a maior honraria da OAB. Quero ganhar um. Fazer uma falsa aqui e entrar na sala de aula. Então, esses aqui só tem direito à voz. Tá? Porque vão lá visitar, só vão falar, mas o presidente do Conselho Seccional não vai votar. Quem vota é conselheiros federais e o presidente. Viram onde é que saíram os conselheiros federais? Lá da chapa, que quando vocês passarem na OAB, se Deus quiser, vocês vão votar, e vão votar em 3 conselheiros federais que vão lá para Brasília representar vocês. Entenderam onde é que saíram? Tá.
Meu Deus. Agora, conselho seccional. Muito simples aqui. Quem é que vai votar? Mesma coisa. Presidente e conselheiros seccionais. Simples. E quem é que tem direito? Aqui, então, voto e voz. Quem é que tem direito à voz? Somente a voz. A questão do ex-presidente é a mesma, do Conselho Federal é a mesma do federal. Então, tem situações que o ex-presidente vai estar aqui, vai ter voto e voz, e tem presidentes que só vão ter direito à voz. Tem que ver a data. Entendem? Então, o ex-presidente pode estar aqui, como pode estar aqui embaixo. Entendeu? Tá, quem é que tem direito à voz aqui? Conselheiros. Federais da respectiva delegação, presidente de subseção, presidente da Caixa de Assistência aos Advogados, presidente do Instituto dos Advogados local e presidente do Conselho Federal. Esses vão ter direito à voz. Então, os 3 conselheiros federais que foram para Brasília vão ter direito à voz. Presidente de subseção, voz. Presidente da Caixa de Assistência, voz. Presidente do Instituto dos Advogados local, voz. Presidente do Conselho Federal, voz. Mas voto e voz somente presidente do Conselho Seccional e conselheiros seccionais. Lembrando aqui mais um detalhe. Aqui, ó. A sede do Conselho Seccional é no Estado, Distrito Federal e territórios. Se for criado, por exemplo, mais um Estado, tem que criar um Conselho Seccional. Tá? Se criar mais um Conselho Seccional, tem que criar através de uma fonte normativa, que é a resolução. Uma vez eles cobraram isso em prova. Resolução. Bem, e aqui tem um detalhe importante, ó. O que vocês vão ter que ver? As competências, tá? Isso eu vou pedir para vocês verem em casa. Competências do Conselho Federal, artigo 58. O que compete ao Conselho Federal? Editar e alterar código de ética, regulamentos, provimentos. Representar com exclusividade os advogados em eventos e órgãos internacionais. O Conselho Federal pode intervir nos conselhos seccionais. O Conselho Federal participa de concursos públicos a nível nacional e interestadual. Tá? Então, tem várias atribuições do Conselho Federal. Pode ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, ação civil pública. E por que eu estou falando isso? Ó, olha que interessante aqui, ó. As competências do seccional, as competências do seccional estão lá no artigo 54, tá? Olha aqui, olha o detalhe aqui, ó, que vai ter questão que vocês vão fazer que vai exigir isso que eu estou falando. Então lá no artigo 54 do Estatuto. Só que o artigo 105, inciso 5 do Regulamento Geral, também traz outras competências do Conselho Seccional. E o Conselho Seccional também pode ingressar com mandato de segurança coletivo. Então, se cair na prova, o Conselho Seccional pode interpor mandato de segurança coletivo, daí vocês vão dizer, não, só o Conselho Federal. Não, o seccional também pode. Então, olhem a competência 54 e 105. Façam essa relação. Tá?
Então, cuidem da questão da competência. Não vão esquecer disso aqui de olhar. 54, 105. Olhem lá. E aqui, para finalizar, a questão dos membros. 105, 5 do Regulamento Geral. Que vai ter duas questões aí que vai pedir esse conhecimento aqui, que é bem específico. Tá? Bem, a questão dos membros, tá? Como é que eles podem cobrar? Até 3.000 advogados, eu posso ter 30 conselheiros. Até 3.000 advogados, eu posso ter 30 conselheiros. Tá? Melhor só ajeitar aqui, ó. Errei. É abaixo de 3.000. Abaixo de 3.000. Até 30 conselheiros. Até. A partir de 3.000 a cada grupo completo de 3.000, eu posso coloco mais um, até o total de 80 conselheiros seccionais. Então, o máximo de conselheiros seccionais que eu posso ter é 80. Presta atenção nisso aqui. Isso eles podem cobrar. Quantos conselheiros seccionais tem no Rio Grande do Sul? Isso eles não podem cobrar. Mas eles podem cobrar qual é o máximo. O máximo é 80. Então, se eu tenho abaixo de 3.000, eu tenho 3.000 advogados no Rio Grande do Sul, eu posso ter até 30 conselheiros. Aumentou o número de advogados, eu posso aumentar o número de conselheiros. Então, por exemplo, 3.000, eu tenho 30. Qual é o grupo completo de 3.000? De 3.000, mais o grupo completo de 3.000, é 6.000. 6.000, eu ponho mais um, 31. 9.000, eu coloco mais um, 32. 12.000, eu coloco mais um, 33. E assim vai até fechar 80. Tá? E só para finalizar, a subseção, pessoal, a subseção, ela abrange um município, parte de município ou mais de um município. Tá bom? Para criar uma subseção tem que ter pelo menos, isso caiu na penúltima prova, pelo menos 15 advogados com domicílio profissional na região da subseção. Pelo menos 15 advogados para criar. E se ela tiver mais de 100 advogados, ela pode ter um conselho. E se ela tiver um conselho, está lá no artigo 61, parágrafo único. Se ela tiver um conselho, ela pode, por exemplo, instaurar e instruir processos disciplinares, que vão ser julgados pelo TED, mas ela pode instruir e instaurar. Ou melhor, instaurar e instruir, né? Se ela tiver um conselho, ela pode receber pedidos de inscrição de estagiário e de advogado. Tá? Vai instruir esses processos, vai emitir parecer prévio, mas quem vai julgar é o conselho seccional. Mas pode começar pela subseção. Então vocês deem uma verificada, que eu não tenho tempo aqui de escrever, sobre o que a subseção pode fazer no caso de ter um conselho. E por último, nós temos a Caixa de Assistência ao Advogado. Para criar, tem que ter mais de 1.500 advogados inscritos. E o que faz a Caixa de Assistência? Ela vai ajudar o advogado, lá no terceiro andar, no quarto andar. Tem dentista, tem médico, tem psicólogo, psiquiatra, oftalmo. Eu já fui no oftalmo lá, fui bem atendido. Por 30 pila, 50 reais,
Preços super acessíveis. Desconto cinema, farmácia. Você, por causa da Caixa de Assistência aos Advogados. E para finalizar, que eu vou embora. Meu Deus, a Mariana vai matar. Onde é que vai o dinheiro da Caixa de Assistência e deu? Onde é que recebe o dinheiro? As anuidades que vocês futuramente vão pagar, onde é que vai? Vai assim, ó, 60%, sobra 40%, tá? 60% são os descontos obrigatórios. 45% das anuidades, o valor bruto das anuidades, fica para o Conselho Seccional, para manutenção e despesas, tá? 10% vai para o Conselho Federal. 3% Fundo Cultural. E 2% para o FIDA. Que o FIDA, ele ajuda a Caixa de Assistência. Daí sobra 40 desses descontos aqui. Então sobrou 40? 60 das unidades vai para aqui. Sobrou 40. Dos 40, 20 vai para a Caixa de Assistência e os outros 20 ficam com o Conselho Seccional. Tá? Bem, pessoal, as questões de órgãos OAB vocês façam. Com isso que eu falei, vocês vão conseguir acertar as questões. Certo? Um grande abraço, muito obrigado pela atenção.